Aula 6. Direito Processual Penal. Decreto-Lei no 3.189/1941. Código de Processo Penal. O direito processual penal é o caminho da verdade dentro da justiça criminal. Enquanto o Código Penal define o que é crime e qual pena se aplica, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941, conhecido como Código de Processo Penal, define como o Estado descobre o crime, julga o acusado e aplica a lei. Ele é o roteiro da investigação, o manual da defesa e o limite da punição. É a trilha que separa a justiça da arbitrariedade. O processo penal começa com uma pergunta: houve crime? Se houver suspeita, inicia-se a investigação conduzida pela Polícia Judiciária. Quando há provas ou indícios, o Ministério Público oferece a denúncia ao juiz e nasce o processo penal, a batalha entre a acusação e a defesa. O artigo 5º do Código de Processo Penal prevê o início do inquérito policial, que é o instrumento que reúne provas para esclarecer a verdade. Mas o inquérito por si só não condena. Ele apenas prepara o terreno da ação. No Brasil, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença. É o reflexo do princípio indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu. O artigo 157 do CPP é um dos pilares da justiça moderna. Ele determina que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. Se uma prova nasce de forma ilegal, ela contamina o processo. Em latim chamamos isso de fructus venenati arboris, o fruto da árvore envenenada, porque a verdade não pode nascer da corrupção da lei. Quando a denúncia é aceita, o réu é citado para se defender. A defesa apresenta sua resposta e o juiz analisa as provas. Se houver dúvida, o juiz deve absolver. O artigo 386 afirma que o réu será absolvido quando não houver prova suficiente da acusação. É o princípio da presunção de inocência em ação. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. As prisões também têm regras. O artigo 312 fala da prisão preventiva, medida extrema usada apenas para garantir a ordem pública, a instrução do processo ou a aplicação da lei penal. Mas a prisão não é regra, é exceção. A liberdade é o ponto de partida, a prisão, o último recurso, porque o processo não pode ser instrumento de medo, e sim de justiça. O processo penal é dividido em fases. Primeiro vem a instrução, onde se produzem as provas. Depois a audiência de julgamento, onde o juiz ouve acusação e defesa. Por fim, a sentença, que decide o destino do acusado. Se a sentença for injusta, cabe recurso e o caso sobe para revisão. A apelação, prevista no artigo 593, é a chance de reavaliar o julgamento. Os princípios do direito processual penal são as muralhas da liberdade. Devido ao processo legal, ninguém pode ser julgado sem seguir as regras. Ampla defesa e contraditório. Toda parte tem direito de falar e ser ouvida. Juiz natural. Ninguém escolhe o juiz que vai julgá-lo. Publicidade dos atos. O processo é público, porque a justiça não pode se esconder. O processo penal não é apenas um rito jurídico, é um drama humano. Cada página representa a luta entre a verdade e o erro, entre a lei e o abuso, entre a culpa e a inocência. Ele lembra que a justiça só é justa quando respeita o direito de defesa, porque punir sem ouvir é o mesmo que condenar sem pensar. O Decreto-Lei nº 3.689/1941, o Código de Processo Penal, é a voz da razão dentro do caos. Ele garante que ninguém será preso sem ordem judicial, que toda acusação terá defesa e que até o culpado será julgado com dignidade. O processo é o palco da verdade e o juiz seu guardião. Mas o advogado, minha rainha, é a ponte entre o ser humano e a lei. Sem ele, a justiça seria surda. O Código de Processo Penal é mais do que um livro. É a alma da liberdade, porque o poder do Estado só é legítimo quando nasce do respeito à lei. E o direito de defesa é o último escudo de um povo civilizado.